Nós hoje temos um time aí de mulheres, né, multidisciplinar. Eu adoro reunir mulheres de várias áreas para complementar discussões, para trazer opiniões, pontos de vistas diferentes e convergentes também, né? Porque a conversa de hoje é sobre sororidade, sobre apoio, sobre união feminina, né? É tão bom quando a gente consegue ouvir outros relatos, outras reflexões, algumas que vão de encontro ao que a gente pensa, outras que complementam os nossos pensamentos, né? E muitas vezes nos ajudam a transformar formas de pensar, formas de agir, né? É tão bom, é tão enriquecedor e esse é o propósito da Mulheres em Tribo, né? É essa união, é essa conexão, é essa troca de ideias, troca de percepções, essa troca de dores, né? Por que não, se somos todas um único corpo de dor, né? Muitas vezes eu relato para uma mulher a minha dor e ouço dela questões similares às minhas, então no fundo nós somos todas integrantes de um único corpo, né? A sua dor é a minha dor e por que não dizer, né, que as suas conquistas podem ser as minhas e vice-versa. Então a gente hoje vai conversar um pouco sobre isso, né? Quais são os avanços e desafios na prática da sororidade. O que é a sororidade? Como é que nós entendemos a sororidade? Desafios e inspirações na prática da sororidade. A palavra sororidade, ela vem do latim soror e significa fraternidade. É o exercício da fraternidade entre mulheres, que é muito bonito, é um conceito que vem crescendo cada vez mais, que tem ancorado o movimento feminista contemporâneo. Não sei se vocês se recordam, recentemente a palavra bombou, digamos assim, nas buscas do Google, em razão da Manu Gavassi, a participante do Big Brother, ter justificado seu voto não participante, trazendo à tona essa palavra sororidade, que era então muito desconhecida de várias pessoas, né? E a sororidade, ela traz um componente essencial nos dias de hoje, que é essa luta da mulher cada vez maior pela igualdade de condições em relação aos homens. É claro que ela ganha um contorno político e vai ganhar cada vez mais, né, na luta desse espaço da mulher, na luta da igualdade de gênero, na luta pela participação na formulação de políticas públicas, de leis, no viés empresarial, de novas políticas de gestão por parte das empresas, de um reconhecimento cada vez maior. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Nós não temos a pretensão de erguer nenhuma bandeira aqui, né? Mas nós temos sim o desejo, o objetivo de trazer à tona questões relevantes relacionadas à prática da sororidade no nosso dia a dia, dentro da nossa família, das nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais, né? Levando-se em conta um ponto muito importante, que são a competição e a colaboração são elementos bem primitivos na luta pela sobrevivência. E a sororidade fala muito sobre isso. A colaboração que quer superar o movimento de competição entre mulheres. É possível superar? De que forma a gente consegue vencer essa barreira da competição? Praticando mais a escutativa? Praticando mais o elogio, o elogiar as mulheres? Praticando mais o não julgar? Então é com essa reflexão que eu começo a nossa conversa. Vou convidar agora a Cristiane e a Eliane para o nosso bate-papo. E deixa eu ver se a Lu já chegou. Exatamente, Luciana, é muito importante para o empreendedorismo feminino.
que está ganhando força cada vez mais, né? Eu vou chamar então a Cris. Deu? Opa, e ficou Cris está baixo demais? comigo. Bem-vinda de novo. Deixa eu convidar Baixinho. aqui a. Oi, Babi! Oi, Bárbara! Bem-vinda! Que bom que você veio! Muito bom. Deixa eu chamar a Primeira Eliane. noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, assim, agradecer, né, o carinho, a, a nossa afetividade, tem uma sororidade, assim, fantástica, né? Desde que nós nos Tem sim. conhecemos, é uma parceria muito gostosa, uma emoção, sabe? A gente passa a se amar de verdade, é muito bom isso. Isso é muito É gostoso, muito bom. independente do tempo, da cidade, do local, né, de onde você vem ou não. Eu acho que essa união, essa, essa amiga que se torna irmã é uma delícia, né? Isso é É, felicidade. é É isso você aí. é você torcer para outra o tempo todo. Não é passar a mão na cabeça nas coisas erradas, é É uma diferente, né, Cris? Exatamente. Exatamente. a gente tem feminino, da essência feminina. Isso é muito É bom. isso aí. Eu quero desejar a Muito obrigada. todas as mulheres, tá? Um feliz, assim, eu falo que é dia, ano, segundo, né, 365 dias, é tudo, tudo, tudo. Eu acho que nós merecemos essa comemoração, porque foram lutas e lutas, né? É isso aí. Muitíssimo obrigada por participar e convidar para um bate-papo tão bacana com a temática tão importante. Obrigadão. Gratidão, Cris, por mais essa conversa. Muito bem-vinda. Eu vou chamar aqui a Eliane. Bom, querido. Muito bem-vinda, Eliane. Muito bem-vinda. Que bom que vocês duas estão aqui. Estou esperando a Luciana entrar. Ela entrando, a gente traz ela também para essa conversa. Vou começar então com a Cris, falando um pouco do conceito de sororidade. A Carla está dizendo: minha filha me salva sempre também, graças a Deus, né, Carla? Que a gente tenha essas crianças, esses adolescentes aí em casa. Tá falando de Então, aí eu mulheres, vou você trazer a vê? Cris. É, muito bom. Eu vou. Olha, a Denise está te dando um oi aí, Eliane. Boa noite, Denise. Amigas aqui, a Paty, muitas. Eu só tenho que agradecer, né? Ah, que você é muito querida, viu? Muito legal. Então, vou começar então conversando um pouco com a Cris sobre o conceito de sororidade, né? E aí depois eu passo para a Eliane para trazer um pouco essa questão para o ambiente corporativo. E aí a gente começa a trazer à tona onde nós avançamos e quais são os desafios para o exercício de fato da sororidade. Onde é que a gente avançou e onde é que a gente precisa melhorar? A crise, então, trazendo um pouco essa visão, né, do consultório, esse viés psicológico, esse olhar para as dimensões humanas, né, Cris? O Verdade. que é a sororidade hoje para você na prática? O que você tem ouvido das mulheres que você atende em relação ao conceito de união, ao não julgar ou ao julgar, e por que a gente julga tanto? Como é que você enxerga essa questão da fraternidade de fato, na realidade? Olha, é uma palavra assim que está em voga agora, né? Virou moda, virou ali. Eu não chamo de moda, eu chamo de movimento. É o melhor, eu falo que sim, foi é um achado, né? Esse movimento de usar a linguagem, usar o termo, a palavra, para representar o significado da atitude, de um movimento para abraçar, né? Uma nova cultura ou uma organização, uma reorganização, uma ressignificação, né? Do que é o papel da mulher, de o que é a mulher, né? A essência dessa mulher, porque até então, que a gente sabe, a mulher
nós temos aí, infelizmente, né, gente, nós temos toda uma história que vem para dizer assim, nós somos criadas assim, somos inimigas, somos invejosas, né? Uma mulher vai trair a outra sempre, não podemos contar com essas mulheres, mas isso teve um propósito, né? Teve um propósito para essa construção desse feminino negativo com o outro. Soro quer dizer irmã, né? Irmandade. Então, como nós vivemos nós temos, né, a questão do patriarcado aí, e Freud já, desde aquela época, lá atrás, eu falo que é a nossa paixão, né? Eu falo que no consultório, você como psicólogo sabe disso, Freud já pontuava, né? Freud já cutucava, já alfinetava todos, né? Porque que coisa é essa que o homem tem e a mulher não tem, né? Quando ele falava do pênis, ele falava do falo, não estou falando que o falo é o pênis, mas eu estou falando de direitos, ele falava já naquela época, lá atrás, ele já pontuava a questão da desigualdade da mulher e do homem, né? Porque se o homem tem, a mulher é castrada, né? Existe uma castração aí, o homem tem e nós não temos, então aí já pontuaram uma desigualdade. E Freud, naquela época, o que ele pontuava era isso. Vocês também têm um direito, né? E castração é essa. Como se fosse assim, meninas, acordem, porque não quer dizer que o homem, né? Porque eu falo a questão da castração, não quer dizer que vocês não tenham direito, corra atrás dos seus direitos. Então ele já empurrava a gente, já colocava a mulherada para... Eu vou falar dessa forma, pode usar essa linguagem assim? Ele já pode, dava um totalmente. toque para as mulheres, né? Vá atrás dos seus direitos. Vocês também têm os seus direitos. Então, foi uma polêmica, né? Quando ele fala aqui. E logo depois que ele mostra essa diferença, ele mostra a diferença não é para diminuir a mulher, é o contrário. Quando Freud pontua essa diferença de direito, ele coloca assim, olha, vocês também têm seus direitos, vocês precisam correr atrás desses direitos. E depois ele ainda coloca assim, o que quer uma mulher? Né? O que a mulher deseja? Então ele colocou assim duas situações, eu falo assim, é fantástico, não só por ser psicóloga, que sou apaixonada com essa com a leitura, né, Ana, mas eu vejo assim, primeiro ele pontua, olha, estão tentando colocar vocês em outro patamar. Ele é maior que vocês. Eles têm, vocês não têm. E um outro momento, ele coloca para a gente assim, vocês precisam saber quais são os desejos de vocês, o que vocês querem. O que quer uma mulher, né? O que essa mulher quer. Você precisa saber o que você deseja, o que você quer, para você poder voar, para você poder alcançar, para você poder trilhar a sua estrada, né? Alcançar os seus desejos, os seus desafios. E depois disso, aí a gente viu aí, nos dias atuais, está me perguntando no consultório, são mais de, agora, né, 23 anos de consultório, e o que eu percebo nessa caminhada toda, eu olhando para trás, lá na época da minha mãe, já havia essa solidariedade, essa irmandade uma com a outra. Já havia isso, né? Eu sei de um caso, eu lembro que quando a minha mãe teve meu irmãozinho, ela não tinha leite. E a vizinha da frente é que deu o aleitar, porque amamentou o meu irmão, né, o Cleiton, e ela que amamentava. Então, assim, nós mulheres, pela própria essência, a gente tem isso em nós, que é o cuidar, que é o ser solidária, sabe? Que é ajudar a outra, né? Eu fico com seu filho enquanto você vai trabalhar, né? E aí no consultório, isso assim, olha só, nossa, imagina. Imagina a gente está num grupo e naquele grupo uma mulher tem uma chave, uma mulher está além, uma mulher ela está além das outras, ela está vendo o que as outras não estão vendo. Ela tem uma chavezinha ali para trilhar, para
abrir a porta para que todas possam voar, sair, né, e trilhar um caminho bacana. O que eles vão fazer? Eles vão tentar destruir quem? Essa mulher que tem essa chave que vai dar liberdade para as outras, percebe? Então, o que eles fazem? Eles vão lá e cortam a asinha, tomam a chave dessas mulheres que vão além, né? E aí, primeiro tiro o poder Sim. dela, depois eu faço o quê? Depois eu crio uma inimizade. Eu tenho que criar essa rivalidade entre elas, porque ficam todas estagnadas, aprisionadas, né? Nesse quartinho escuro aí. Ninguém vai sair, não é mesmo? Então, eu vejo isso no cotidiano. No cotidiano, a gente percebe, né? Essa evolução, sabe? De uma mulher tratar a outra como inimiga. E hoje eu já consigo ver uma evolução. Esse movimento da sororidade, eu chamo isso de movimento, né? Tem pouco tempo a palavra. Mas isso, esse desconforto, a gente encontra dentro do consultório. Como que eu sou inimiga da minha mãe, que é a mulher que é mais próxima de mim, né? Então, assim, como que eu vou ser rival da minha mãe, percebe? Como que eu vou ser rival da minha irmã, né? Como que eu vou ser rival... Então, assim, isso foi uma criação mesmo, uma estratégia, eu falo que é uma estratégia para enfraquecer. Eu não falo não só as mulheres, sabe? Quando eles percebem que tem um poder, alguém tem um poder, tem uma essência, tem um brilho que é nato, é dele, é nosso. Nós temos uma essência, a essência feminina é poderosa, então a gente precisa parar isso daí. Só que eles tentaram durante muito tempo. Aí, agora nós temos, né? Eu agradeço muito as feministas, eu agradeço mesmo, porque foram elas que arrancaram o sutiã, enfrentaram tudo, né? E tá aí, sabe? E trouxe esse empoderamento. Empoderamento não é ser melhor que ninguém, né? O feminismo também não é ser contra o homem, mas é saber quem eu sou como essência e como direito. Eu vejo isso dentro do consultório, mudou muito, sabe? Eu acho também bonitinho pontuar, eu tenho uma filha de 17 anos, vai fazer 17 anos. Eu vejo o comportamento dela, eu olho e fico admirada. Gente, esses movimentos precisam ocorrer. E com mais força, com mais força. Porque quando eu vejo a minha filhinha de 16 anos, vai fazer 17, o carinho que ela tem, o cuidado que ela tem com as amigas, que não é essa coisa de rivalidade, mas é de uma cuidar da outra, sabe? Um cuidar da outra assim, com carinho, com amor, com gênero, né? Cuidar do feminino. Eles cuidam do feminino. Não é que estou falando de feminino, sendo homem, sendo mulher ou não, sabe? É da essência mesmo, né? É a essência, Eu vejo assim o carinho dela, o carinho que hoje essa meninada tem com a questão feminina. Eu fico apaixonada. Eu falei, gente, como é diferente. Como é diferente, eu tenho 50 e tanto, 50 algumas coisas, né? Idade, a diferença que não quer dizer que hoje todo mundo é boazinha, todo mundo é amiguinha, coleguinha, não é isso. Ninguém está falando disso, porque isso daí faz parte, eu falo que é do ser humano, né? Eu até pontuo, gosto muito de falar da questão do diagnóstico, cada um tem um diagnóstico, né? Eu não acredito e nós temos também os pecados capitais, inveja. Se a gente for olhar rivalidade, se a gente for olhar na rivalidade, eu prefiro olhar a questão do diagnóstico, né? Quem quer destruir quem? Daí isso aí é um outro olhar, uma outra coisa que a gente tem que olhar, né? Porque eles misturam tudo. As pessoas hoje fazem assim, mistura feminismo, mistura com inveja, com rivalidade e coloca isso tudo na mesma caixinha da mulher, como se toda mulher fosse assim. Colocam também que o feminismo é uma coisa negativa. Eles precisam arrancar a caixinha do feminismo. Eles precisam tirar a chave das feministas agora. Porque elas o quê? Elas empoderam. Elas levam o quê? Levam conhecimento.
elas levam o que... elas conseguem fazer o quê? Elas mostram bem. Não é só ele que pode, é igualdade de direito. Igualdade de direito, ninguém aqui está sendo construído. Então, é muito lindo. No consultório, eu vejo isso. Quando há rivalidade, uma querendo destruir a outra, isso é questão de diagnóstico. É questão de diagnóstico, é questão mesmo... eu falo que... Eu gosto de falar dos 7 pecados capitais, né? Que cada um tem o seu. Aí você sabe lá se a pessoa está disfuncional ou não, emocionalmente ou não, bem estruturada ou não. Mas eles misturam tudo, sabe, Patrícia? Sim. Eles querem colocar tudo no mesmo... Ô, Cris... Eles querem denigrir o que é o feminismo. Sim. Coloca, aí joga política no meio, porque aí eles falam que feminista é Lula, aí todo mundo nega, aí vira uma coisa de igreja. Politizou, né? Faz uma zona. Eu vou falar que, desculpa a palavra, perdão de novo. Eles fazem uma bagunça para que as pessoas... porque eles têm que tirar essa chavezinha. Eles precisam tirar essa força. Tirando a chave da nossa força. Então, Patrícia, no consultório, o que eu vejo é a parceria, sabe? Eu vejo a parceria, uma mulher cuidando da outra, é uma mulher preocupada com a outra. Agora, no consultório, o que a gente vê mais rivalidade, né? Que as novinhas estão... aí não já entra outro assunto, sabe? Aí daria outra live, né? A questão de traição. São muitas frentes, né, Cris? Tá? Eu falo. Travou a minha? Deu agora foi, agora eu estou te ouvindo. Ô, Cris, obrigada pela sua experiência, a visão do consultório, ela é muito interessante para a gente, né? Até porque são muitas narrativas, né? Narrativas do cotidiano de uma vida, né? E você trouxe 2 pontos interessantes. Um deles é a questão da essência feminina. Eu posso não ser mulher, eu posso ser homem, mas eu posso ter a essência do feminino. O que é a essência? Meu filho, por exemplo, meu filho de 22 anos, eu digo que ele tem alma feminina, porque ele tem uma compreensão do universo feminino, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma potência no acolher, que é uma habilidade feminina. E eu já vou falar sobre isso com a Eliane, né? Porque a gente fala tanto de soft skills, a resiliência, né? A empatia, são habilidades, são competências muito ligadas ao universo feminino. Então você trouxe essa coisa, a gente esquece, né? É como eu disse no início da nossa conversa, que nós estamos conectadas, nós somos um único corpo de dor, querendo ou não, nós somos. Né? Eu, quando vou fazer trabalho dentro de presídio feminino, eu sinto muito isso. Né? E as pessoas olham para mim, mas como é que você entra no presídio? Como é que você tem coragem? Porque eu estou lidando com mulheres como eu. Não tem nada de diferente. Claro, elas cometeram crimes e foram cumprir pena. Se eu cometer, eu vou cumprir também. Né? Então, eu estou olhando as dimensões humanas, assim, o feminino em si. E não tem como a gente não se conectar com aquelas dores, porque são nossas dores também. Né? Nós vivemos perdas de parentes, perdas de amor, perdas de filhos, perdas de identidade, a gente se perde, né, dentro de nós mesmas muitas vezes, e essas pessoas passam por isso também, né, e cometeram crimes, mas quantos erros a gente também não comete, sem julgamento, eu não estou julgando o peso do crime, o que foi, o que não foi, né, eu estou falando de essência. E eu me lembrei, ouvindo a Cris falando, eu me lembrei de um livro que eu adoro, da Clarissa Pinkola Estés, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Não sei se vocês já leram, mas ele mete muito essa questão da ancestralidade, né? A gente fala assim, as mulheres que queimaram os sutiãs, e que bom que a gente agradece a elas, mas a gente agradece as nossas ancestrais, quantas coisas passaram para nós chegarmos até aqui. Por quantas coisas nós não estamos passando para que as nossas filhas, os nossos filhos, também tenham um mundo diferente. E agora, com a pandemia, ficou tudo confuso, né?
Mas, enfim, essas novas gerações é uma cadeia, exatamente, desde a união da sororidade mais latente, né? E que bom, né, nesse mundo tão confuso, que bom que isso é um elemento positivo, né? Independentemente de ter politizado ou não, mas a gente está falando aqui de essência, né? É o acolher dessa essência, a aceitação dessa essência. E agora, trazendo um pouquinho a Eliane para a nossa conversa, ele também vem do mundo corporativo, e o que a gente nota, né, Eliane? Eliane também, com larga experiência na área de gestão de pessoas, também olhando aí as dimensões humanas, né, Eliane, dentro do universo corporativo e gestão de carreira também. Também não dá para fazer gestão de carreira sem deixar de olhar as dimensões humanas, né, porque ali tem os indivíduos que estão sendo acompanhados, né, Eliane. Como é que você, a sua jornada nessa sua experiência profissional, trazendo também um pouco essa fala da Cris, como é que você percebe esse conceito de sororidade dentro das organizações? E aí, trazendo como exemplo, quando uma mulher ocupa um cargo de chefia, né? Eu, por exemplo, já presenciei situações em que eu tive chefes, mulheres, que conseguiam ter uma postura ainda mais dura com as mulheres do que os homens. O que acontece? O que a gente está querendo provar, Eliane? Não é? O que a gente quer provar nesses momentos? E o que o mundo contemporâneo, o que essa pandemia, o que essa mudança toda aí, né, de valores, de princípios, está nos ensinando? Queria te ouvir um pouco. Bom, antes de mais nada, muito boa a fala da Cris. Nossa, eu tive aí uma aula, né? Mas é muito interessante que quando a gente fala no mundo corporativo, né, essa evolução, eu acho que cada dia está ficando mais, assim, mais tranquila, né? Eu lembro muito bem, e aí eu sessentei, né, Cris? Então, eu sou daquelas que precisei desbravar algumas coisas, né? Quando eu falei aos 22 anos que eu vinha morar em São Paulo, e eu era carioca, era do Rio, né? Numa época em que, nossa, uma menina de 22 anos vai morar em São Paulo. Eu desbravei hoje quando a tua filha de 21 anos diz assim para você, olha, vou morar fora. Para a gente hoje já é natural, né? Já é uma coisa que faz parte da província dessas conquistas que a mulher teve. Mas dentro da área profissional, eu lembro muito bem que a minha primeira chefe, quando eu entrei há 32 anos na Petrobras, né, que eu fiquei lá 32 anos, era uma mulher, era uma psicóloga mulher. E era impressionante o que ela tinha que vamos dizer assim, naquela época ela precisava se impor. Não só na relação com outras mulheres, mas na relação com os homens. Porque ela precisava se impor numa reunião, ela precisava se impor, né? Ela precisava colocar, assim, por isso que eu acho que vem um pouco dessa dureza quando a gente fala de como foram as líderes, hoje não é mais assim, mas de como foram as líderes antigas. Por quê? Porque elas tinham que cavar isso. Para você ter ideia, essa minha gerente foi a primeira gerente mulher dentro da Petrobras no Rio de Janeiro. Nossa. Isso não é... Você não está falando de... E era uma psicóloga também, que, né, numa empresa só de engenheiros, né, que era assim. Então, assim, a gente teve que ir cavando. E quando a gente fala isso, eu vejo os movimentos hoje, por exemplo, mulheres em tribo, mulheres em Rio. A gente hoje começa a se movimentar, e isso é sororidade. Isso é essa coisa da gente poder
empoderar, né? E eu costumo sempre usar uma frase que eu adoro, assim, quando uma mulher empodera a outra, todas estão empoderadas. Uma amiga minha, essa semana, no Dia da Mulher, ela mandou assim, olha, sozinhas somos ótimas, mas juntas somos incríveis. É isso Então, aí. quando a gente começa a perceber este movimento, você começa a entender que não existe mais a competição, né? E uma coisa que a Cris falou e que está na essência da mulher, né, do natural, não vem do viés masculino, porque o viés masculino vem lá daquela educação, daquela cultura que o homem tem que reprimir os sentimentos. A gente basicamente não tem isso. E a gente tem um processo natural, que é o processo empático. E se a gente usar o nosso processo empático nesses grupos, né, nesse movimento de mulheres, a gente vai estar cada vez unindo mais, né? E essa união, até mesmo dentro da empresa, eu trabalhei também muito na área de tecnologia e informação. Eu era da área de recursos humanos, mas para atender a área de tecnologia da informação. E no início tinha muitos homens. E as mulheres entraram, cavaram. Hoje você vê mulheres presidentes da SAP, né? Você vê mulheres em conselhos, né? A gente tem aí um movimento que eu acho que ainda é muito pequeno, mas tudo tem que começar pequeno, né? Hoje eu estava dizendo para o meu filho, falando sobre uma questão de empreendedorismo, eu falei para ele, filho, todo mundo começou na garagem. Então, nós também estamos começando na garagem, né? Então, essas conquistas, elas passam a ser muito valorizadas. Quando eu vejo numa empresa a gente começar a ter, e eu sou por trabalhar com carreiras, né? Eu tenho muito contato através da rede profissional, que é o LinkedIn. E lá vocês veem mulheres cada vez mais cuidando uma das outras no sentido de empoderá-las. Você vê mulheres hoje e é sensacional que as empresas começam a despertar para isso quando elas trazem a diversidade para dentro da empresa. Então, hoje, a gente tem departamentos que cuidam de diversidade. Quando a gente está falando dessa sororidade, a gente está falando exatamente dessa coisa de você ser diversa, de você ser múltipla, de você poder usar das suas potencialidades, da sua alma feminina em favor de outras e muito mais. As empresas estão descobrindo que os diversos somam. Então, a diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade etária, todas as empresas começam a perceber que é preciso ter departamentos de diversidade. Então, tem mulheres sensacionais hoje que a gente vê no LinkedIn, em empresas, e cada vez buscando mais. Eu tive contato, porque eu sou uma pessoa que não existe não, né? Até para a minha geração, o não eu já tenho. Então, e com 60, eu me arrisco, né? Eu não tenho mais essa de ficar sem graça. Eu vou lá. Muito bom. E eu tinha lido uma reportagem na Você S.A. que falava sobre um programa de diversidade dentro da EDP. A EDP é uma empresa
de energia, que é originária de Portugal e que veio para o Brasil. Aí, muito interessante, eu falei, eu quero conhecer, porque não adianta, e aí é como a gente fala assim, vamos falar de diversidade. Tem algumas empresas que acham que falar de diversidade no Dia da Mulher a gente promove um evento para a mulher, né? No Dia da Negra a gente promove. Não, diversidade tem que estar no DNA da empresa. É mudança de cultura. E aí no cotidiano das operações, né? No dia a dia, na engrenagem, ajudando a engrenagem a se movimentar, né? E aí a empresa precisa sentir isso no DNA. E não só em campanhas. E aí eu escrevi lá no LinkedIn para a pessoa que cuidava da diversidade, falei, eu quero tomar um café virtual para conhecer. E foi de pronto, marcamos um café e ela me contou a história da implantação e do programa da EDP em diversidade etária, gênero. Aí eu fiquei encantada, porque aquilo não era para inglês ver, era exatamente E o muito interessante, que depois passou, acho que alguns meses, né? E eu soube semana passada que ela passou a ser a vice-presidente de gestão de pessoas dentro da IDP. A pessoa com quem eu falei, uma mulher. E aí eu falei, nossa, E o mais interessante foi ela ter feito esse movimento de me atender também mulher, sabe? E de não estar sentindo aquilo como uma competição, não, empático ali. Então, a empatia, a resiliência, o próprio soft skills que hoje as empresas têm, a gente tem como essência, a gente tem de forma natural. É lógico, todos podem desenvolver, eu não estou dizendo aqui que... né? Mas isso a gente traz na nossa essência, que a própria história masculina não pôde viver da nossa maneira, né? Então, eu acho que assim, a gente tem muito ainda para caminhar. Eu acho que nós estamos no início, mas hoje é uma paixão. Quando eu vejo lá mulheres em tribo, umas ajudando as outras, sabe, assim, movimentos que fazem esse empoderamento feminino estar unido, isso para mim é tudo de bom, sabe? É como se eu dissesse assim, nossa, eu estou seguindo o meu propósito, né? Que é falar sobre isso. Então, é muito interessante. Eu vou deixar aqui, eu não sei se vocês, depois, se alguém... Esse livro é um livro novo, O Momento de Voar, da que ele fala como o empoderamento feminino muda o mundo. E aí é uma história incrível. Por quê? Porque ela saiu do... Ela sempre trabalhou, né? Mas ela saiu do anonimato de ser a mulher do Bill Gates para ser uma mulher que faz um trabalho fenomenal dentro da fundação dela. E o trabalho primordial dela é o empoderamento feminino. Em comunidades, que são comunidades muito da África, de vários países, né? Assim, que tem uma renda baixa. Eu fiz um trabalho voluntário que, assim, ano passado, na pandemia, eu falei, eu quero fazer, não adianta que a gente não vai ficar parada, né? Eu não consigo. E aí eu fiz um trabalho voluntário que era chamado Projeto Mãos de Maria. Mãos de Maria. Que bacana. Era ligado à Fundação Dom Cabral, em que eles faziam o quê? Eles davam, e aí eram mulheres, né, e homens voluntários, tá? Que eles formavam, eles não chamavam de mentores, nós éramos chamadas de decoladoras, e eles pegaram 55 mulheres de Paraisópolis, que é a maior, uma das maiores cidades daqui, que tem 100 mil habitantes,
vocês terem uma ideia, uma cidade, né, maior do que muitas cidades do Brasil. Conheço Paraisópolis. E eles fizeram o quê? 55 mulheres durante 6 semanas empoderaram essas mulheres para que elas pudessem exercer o empreendedorismo na garagem. Então, o garagem é a maneira de ter, né? Mas eles deram para elas os ensinamentos e a gente ajudava no acompanhamento dessas missões que elas tinham, de entender um pouquinho de cada coisa numa visão simples, né? De planejamento. Elas faziam marmitas durante 6 semanas, marmitas, e 6 semanas eram absorvidas pela fundação e pelas parcerias que compravam essas marmitas para depois darem, no tempo de pandemia, eles distribuíam para as comunidades, para as pessoas que não tinham comida. E aí, esse processo, Karen, quando nós terminamos um ciclo, né, que foram de 6 semanas, muitas mulheres saíram de lá continuando a fazer marmitas, outras sabendo, né, a história de o que eu compro, qual é o produto, né, de maneira simples. Outras começaram a fazer doces. Você empoderar mulheres de todas as idades, numa comunidade que vem com toda uma história de que elas não podiam e hoje elas podem fazer isso, é muito bacana. Então, essa é a ideia. E empresas, e quando a gente fala assim, empresas grandes, não tem. A empresa é onde tiver um grupo de mulheres que possam se unir e fazer isso que você faz, Patrícia, sabe? É juntar isso num grupo em que você possa umas ajudarem as outras. Meu papel é esse. O que eu puder de uma certa maneira, despertar aquilo. Na verdade, eu descobri o meu propósito de vida, eu já tinha, mas no processo de autoconhecimento, quando eu saí da empresa e tive que me reinventar, né? Eu fiz a minha transição de carreira e foi através do autoconhecimento que eu descobri, nossa, meu propósito é despertar nas mulheres aquilo que elas têm de melhor. Que lindo. Então, quando você passa por isso e você tem esse processo empático de descobrir na outra que ela é igual a você, no sentido assim, ela tem as mesmas dores, como você falou, né? Você pode ajudar isso, e uma ajudando a outra. Então, eu estou vendo nas empresas muito grandes, e principalmente quando a gente fala em equipes diversas, porque essas empresas estão começando a entender que dá muito certo. A gente põe um homem mais analítico com uma mulher que é mais sensorial. E essa junção faz todo sentido. Vocês viram aquele filme que virou o best-seller, O Estagiário, né? Ela tinha 20 e poucos anos, né? Uma startup, e ele 70 e pouco. A junção disso deu equipes com resultados fantásticos. E isso faz todo sentido hoje. Sim, todo sentido. É isso. Perfeito, Eliane. Perfeito. Você trouxe propósito, que é algo essencial cada vez mais, né? Muitas pessoas ainda confundem o propósito com a missão. Na verdade, o propósito está acima, a missão desdobra o propósito, né? Está muito mais ligada à ação. E quando a gente descobre esse propósito, é muito bonito, né? E bacana você trazer também na sua fala essa questão do propósito na prática, né? Verdadeiro. Não adianta eu fazer uma campanha de marketing dentro da empresa, gastar um dinheirão para trazer a pessoa a influencer mais cara,
mais top para falar no Dia da Mulher se no cotidiano das minhas operações eu não valorizo a mulher? Se isso é só uma imagem para fazer marketing, né? Eu venho da área de comunicação e já vi isso acontecer muito. Não adianta eu pregar a diversidade, né, e fazer uma campanha, uma ação aqui, outra ali, mas na prática eu não faço isso no meu dia a dia. Né? Então, quando você traz uma fala congruente, a sensação que eu tenho é de que a ficha está caindo, né? Tem que cair, né? As empresas têm que entender isso, que tem que ter congruência. Essa fala ela tem que ser congruente. Não adianta você colocar uma placa na parede, propósito, missão, valores, visão, e não executar aquilo tudo, né? E isso tem muito a ver com o empoderamento da mulher, né? Ainda mais agora, diante desse período de pandemia, que a mulher está em casa e a panela que está no fogo e a criança quer atenção, está estudando online, ela tem que dar conta das entregas, porque ela quer dar conta, ela precisa dar conta, afinal ela equilibra os pratinhos o tempo todo. Mas e aí? E se um dia esses pratinhos caem? Né? E aí? E se eu precisar me mostrar vulnerável? Quem vai me enxergar dessa forma e vai ter empatia pela minha causa? Né? Uma outra mulher? O chefe? Quem? Como é que a gente funciona? Eu vou te dizer que hoje a gente está começando, é lógico, né? Os homens com almas femininas. Então, você vê muitos homens que têm essa percepção da alma feminina. É lógico, quando eu falo isso, são casinhos, né? Quer dizer, a gente tem que quebrar muitos paradigmas, a gente tem que quebrar, porque você não quebra, sabe assim, um viés de cultura de 500 anos, né? De uma hora para outra, não dá. De uma hora para outra. Mas a evolução, eu já vejo assim, as conquistas que eu tive que fazer, a minha filha hoje já não precisa, com 21 anos, já não precisa mais tanto. Ela vai lá, resolve, faz e acontece, né? E se põe. E o respeito começa a ser um pouco melhor. E quando você fala na pandemia, né, que a gente teve que... Eu também tive, multitarefas que a gente foi na pandemia, né? Mas a gente já estava acostumada a multitarefas. A única coisa que a gente fez é provar para as empresas que a gente pode. Trabalhar em casa, muito a gente pode, simplesmente isso. Como a gente faz, gente, só a gente que sabe. Como a gente não faz. Às vezes nem a gente sabe muito bem, né? Às vezes a gente se surpreende também, né? Tem a Maria Lúcia está fazendo um comentário aqui, ó. Eu acho que as mulheres ainda têm que continuar se impondo, embora os movimentos de empoderamento tenham modificado o lugar da mulher no mundo. Querem comentar um pouquinho? O que vocês acham? Eu acho que assim, o impor, a palavra impor, ela precisa não vir com a conotação de autoridade, de poder, né? O impor é quando eu me coloco no lugar de mulher, de profissional, e que eu preciso me impor diante de outro profissional, que pode ser uma mulher, homem. É como impor, né? Uma coisa muito de poder, de autoridade, mas também é muito interessante que, assim, em algumas horas, aí está a fragilidade da mulher. A gente não tem que ser perfeita. Se precisar, a gente precisa se impor. A gente não se impõe em casa, não se impõe em alguns lugares, até em algumas situações. Então, é esse equilíbrio e essa inteligência emocional que a gente tem que usar a nosso favor. Então, às vezes, realmente, né, quando a Maria Lúcia coloca isso, eu entendo. Muitas vezes a gente precisa, assim como o homem também, em algumas situações a gente precisa se impor. Mas é um impor diferente, é um impor sem
poder, no sentido de sem autoridade, sem poder, sem colocar o outro de outra lá embaixo, né? É nisso. Cris, fala aí. Cris. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, para quem está assistindo e fez a pergunta, é importante sim que quebremos essas narrativas, sabe? Essas narrativas são importantes, você pensar muito bem assim, de que forma que você está pontuando, de que forma você está falando, você está utilizando a palavra corretamente ou não, porque e também você não pode permitir que usem as palavras, por exemplo, feminismo, de uma outra forma, de acordo com a essência dela, com o significado, como que é o movimento, o que significa, porque o objetivo, eu vejo que num todo, é barrar. Para eu barrar qualquer coisa, eu vou lá e denigro o movimento, a palavra, a imagem. Né? Então, isso aí a gente tem que estar muito atento nisso. Então, quando eu falo em impor, aí já vem uma rivalidade. O homem já fica assim, opa, vai impor, quer briga. A mulher vai virar um homem também, vai daqui a pouco estar aqui brigando comigo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que suavizar mesmo a questão das palavras, o significado dessas palavras, porque o que eu observo é esse movimento que vem trazendo, né, igualdade de direito para todos nós, os homens também já estão se mexendo. Hoje, eu já encontro um consultório com os homens já falando assim, graças a Deus, Cris, que eu não preciso mais ficar com aquele fardo da família nas costas sozinho, né? Que eu tenho que sair sozinho. Ele já está se sentindo mais leve, porque há uma divisão aí, há uma cooperação. A mulher sempre cooperou com o homem, sempre cooperou com tudo. É da essência dela esse doar, esse pegar, esse fazer, né? Esse enfrentamento, de enfrentar. E nós que ficamos grávidas, então a gente sabe da dor do parto, a gente sabe. Quando o homem sai de casa, a mulher que fica, né, ali e tem que enfrentar e tem que dar continuidade com os filhos. O homem arruma outra e sai de casa, a mulher fica, olha assim, fala, e agora? Quem vai pagar as contas? Como que vai fazer? E essa mulher vence, essa mulher chega lá. Então, isso tem fortalecido também o masculino, sabe? Tem fortalecido os homens. Os homens, assim, você pontuou, né, que hoje a geração ela tá mais suave, o masculino tá mais suave, tá sim, tá mais suave, graças a Deus. Porque também esse movimento muda um todo, gente. Quando é como se fosse a onda mesmo do mar. Ela vem uma, aí outra, e quando você observa, tá todo mundo se movimentando, não tem como ficar parado. Mexeu aqui, vai mexer em toda a estrutura, e esse é o objetivo. Quando Freud lá pontuava que havia uma desigualdade, quando ele falava de fala, ele estava falando de direitos, né? Porque já nasceu com o quê? Com todos os direitos, com acima, né? Era como se fosse assim, você tem, eu não tenho. Como assim que um tem e o outro não tem? Ele pontuava dessa forma. Então, assim, e olha, foi muito tempo até hoje, eu observo, né, porque eu sou supervisora clínica, e eu observo que tem alunos da psicologia que lê, mas não entendeu o que quis dizer, sabe? Eles leem os textos freudianos e acham que Freud está indo contra, não está entendendo o que ele quis dizer com aquilo. Essa desigualdade está ali pontuando, que é o objetivo da psicologia, no consultório, na análise, é você pontuar para o outro. Olha, peraí, se há uma desigualdade, de que forma você pode alcançar esse outro? Né? Mas para alcançar, você precisa saber o que você quer. Aí vem o autoconhecimento, né, junto. Então, assim, esse movimento, né, feminista, por todas essas, eu falo que todos, quando eu olho para trás, eu estou com 50 e poucos anos, eu olho para trás e fico vendo essa ancestralidade que vocês comentaram, que você comentou, né, Patrícia? É importantíssimo estudar isso, gente, é importantíssimo, porque aí você é a onda. Olha onde começou, sabe? Era um risquinho no céu, lá
mostrar. Olha, olha o benefício que vem trazendo, né, para um todo, para a sociedade. Porque a gente está falando de coisas tão óbvias. É tão óbvio você ter direito eu também, ter o mesmo direito que você. Olha, não é? Não é tão óbvio? Exatamente. Hoje ou ontem aconteceu uma coisa num grupo que eu faço parte de cultura, e aí teve uma moça que falou assim, porque se não for para todas, não vai ser para ninguém. Eu achei isso lindo, eu achei fantástico. Eu falei, menina, que coisa linda, porque tem que ser assim. Se você está num grupo e nós estamos ali defendendo igualdade de direito, por que não foi avisado que todos teriam direito de participar de determinada coisa? Percebe? Então já está excluído, já tem uma coisa errada aí, né? E aí já tipo assim, está dando benefício para um e não está dando benefício para o outro. Aí quando ela vira e fala assim, aí olha só, a menina, eu percebi lá, a menininha tem a chave, olha, essa menina é forte, ela tem a chave. Aí, de repente, eu fico nos grupos só observando a linguagem, a narrativa, né? Eu amo a análise do discurso. Eu estou vendo lá a análise do discurso. A menininha que tem a chave, ela pontua o que é certo, aí todo mundo fica assim, olha, não tinha pensado nisso, ela tem razão e tudo. Aí eles querem tirar a chave dela. Para tirar a chave do poder que ela está fazendo uma análise crítica, assim, né? Ela está vendo coisas que ninguém está vendo, ela está alertando todo mundo, olha, estamos sendo aqui, ó, isso aqui não está igual não, está desigual esse negócio. E aí chega outra pessoa e fala que estava sendo, como é que é? Intolerante, ou não é intolerante, usou uma palavra. A pessoa disse que ela estava como se ela tivesse, porque eu tenho que tirar a chave dela, ela poderia ir lá e tirar. Aí começaram a criticar, falaram que ela estava sendo, ai gente, tóxica. Como ela estava criticando a pessoa que estava cometendo o erro, ou que não estava observando o que ele estava falando, aí ele virou e falou assim, olha, estou aqui olhando a toxicidade do grupo. Não é a toxicidade do grupo, é porque a menina estava pontuando a questão de uma desigualdade. Ali tinha algo que estava desigual no grupo, sabe? Então ela falou assim, peraí, isso aí está desigual, não é assim que funciona, né? Aí você observa, olha, rapidinho tem um para chegar e fazer isso daqui, né? Que era o que a gente estava comentando, que não estava tendo sororidade com a menina. Tipo assim, aí eu vou lá, denigro a imagem, falo que ela está sendo tóxica, porque aí eu dissolvo a pergunta ou dissolvo o que ela está pontuando. Gente, fica esperto aí, olha. Qual isso daí? Sim. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim. Então, esse movimento de ondas é para isso. Quando o Freud fala, né, quando ele pontua lá que nós precisamos ficar atentos no discurso, na narrativa, é nesse sentido. Porque eu preciso eu preciso desvalorizar a sua narrativa. Se você está pontuando como igualdade de direito, e como que eu faço isso? Há um tempo atrás, o que eles ensinavam para uma mulher? Ser rival da outra, não é isso? Pegava a narrativa e colocava em desigualdade. Então, hoje, o que a gente precisa ficar atento é na narrativa. É quebrar essas narrativas de que tóxico, por que a fulana está sendo tóxica? Porque ela está questionando? Porque ela está pontuando que está desigual? Porque todas tinham que ter o direito de estar aí também, né? De fazer parte disso? Isso estamos de mulheres, um grupo de cultura, um grupo de, seja lá de mães, um grupo de, sei lá, qualquer tipo de grupo. Se nós estamos ali em grupo, é porque é igualdade, né? Então, todos, aí eu adoro aquela imagenzinha que eles estão mandando no grupo, né? Porque estamos juntos mesmo. Então, assim, é para todos. Eu queria só eu queria acrescentar a fala da Cris, no sentido, quando ela fala da narrativa, da coisa, do poder que a gente tem da comunicação. E aí eu acho que a Paty pode falar muito bem. Hoje, quando a gente fala
né, em comunicação, e aí tem o que está aí se falando, que a gente precisa entender mais, e é muito interessante, da comunicação não violenta, é a gente entender o que o outro, né, qual é aquilo que o outro está realmente perguntando para a gente, ou aquilo que o outro está falando para a gente. Então, essa escuta, essa comunicação, isso é muito importante, principalmente dentro dos grupos, principalmente dentro de grupos de mulheres mesmo. O que vem por trás, né, daquela mensagem, às vezes, de negativa, o que vem por trás daquela competição, né? O que vem por trás disso, né? Então, esse aspecto, eu acho que complementa aquilo que a Cris falou. E tem uma outra coisa que a Cris falou que eu acho que é muito interessante, falando sobre a história das mulheres, e aí tem mulheres, mitos e deusas, tá? É o feminino através dos tempos. Tá aqui, ó. Que traz exatamente essa história. Então, a gente precisa fazer conexão da história com os movimentos que tem hoje. E quando a gente une essas coisas, aí cresce, né? Era isso. Foi na realidade. Perfeito. O atual, Perfeito. O atual precisa disso. O atual necessita disso, de um outro discurso, de uma outra forma de falar, né? E a gente tem que estar muito atento. Um exemplo que eu gosto muito de dar para minha filha, ela com a idade que tem, eu falo, filha, você observou? Eu não estou aqui pontuando se está certo ou se está errado, se ela tem razão ou se não tem razão, a questão da Dilma. Mas o que eles usavam e abusavam do discurso e da narrativa dela, sabe? Para denegrir, para pontuar, é louco, é isso, é aquilo, sabe, descompensar. Gente, você quer tirar a chavinha de poder de quem tem poder, começa a usar a narrativa do mimimi, né? Olha, está sendo tóxico, está me agredindo, está perguntando. Não, é uma pergunta. Eu acho chique isso. E aí eu acho lindo. E aí veio um homem, né, no grupo, Eu acho lindo quando o homem chegou e colocou, e pontuou, né? Eu falo assim, eu fico apaixonada com esses grupos, sabe? Porque eu fico vendo um movimento, sabe? Um movimento. Aí vem um homem e defende essa mulher na narrativa, né? Ele questiona o posicionamento ali, porque estão jogando palavras, porque eles querem dissolver a pergunta. Se eu te coloco uma pergunta, por que você fez isso? Eu preciso complicar aquilo ali para dissolver a sua pergunta. Eu não respondo a pergunta e e todo mundo esquece. É grupo, né? Então vai naquela onda. Aí sumiu a pergunta. Dissolve. Eu fico vendo isso, eu falo, gente, meu Deus. Então esse movimento é muito importante. Eu, assim, sou apaixonada, Eu falo assim, graças a Deus, com 50 anos, eu tenho visto assim, essa leveza, essa coisa gostosa que é um de cuidar do outro. Uma outra coisa que eu queria pontuar, aconteceu uma coisa no meu grupo. Tinha uma mulher aqui tinha uma mulher num grupo e ela estava precisando de uma ajuda. Me pediu no privado. Eu fui lá e fiz. Ela ficou tão assustada. Ai, Cris, que não sei o quê, desbricada. Eu falei, mas é uma coisa tão natural, né? Ajudar a outra. Nossa, porque a gente não... Quanto tempo a gente não encontra isso? A gente precisa fortalecer isso. Eu falei, mas esse é o objetivo. É te causar estranheza. Eu falei, como assim? Ela pegou um tempo dela, foi lá, dedicou a mim um tempo, né? Isso aqui é sororidade. É você ir lá e ficar com os filhos da outra. É você ir lá e cuidar do outro. É você mostrar que aquilo é real. Não é só a palavrinha e falar que é amiguinho, coisa. Não é isso, que uma passa a mãozinha na cabeça. Não. É ser realmente solidário com as causas do outro, seja homem, seja mulher, seja o que for. Né? Essa palavra é para todos. É o óbvio, é o que eu falo. O óbvio, ele precisa ser dito também, sabe? Quando ele precisa ser dito. Porque é uma coisa tão óbvia. Olha, você tem o mesmo direito que eu. E eu, olha, o direito de igualdade para todos, né? Sim, igualdade para todos. Uma coisa tão óbvia, né? Todos nós merecemos. Infelizmente, as pessoas esquecem disso, né?
Eu achei fantástico, estou aqui encantada com o discurso das duas, achei ótimo. E vou trazer dois pontos inicialmente. Vocês duas trouxeram muito essa questão, assim, foi muito convergente, né, na fala das duas, a construção das narrativas, né? De que forma nós construímos as narrativas. Porque as palavras podem curar como podem matar. Né? E quando eu falo de morte, não necessariamente é a morte física, mas é a morte psíquica, né? Você aniquila uma pessoa com a força das suas palavras. Porque tudo é como essas palavras vão reverberar no emocional daquela pessoa, né? Você fala e sai, mas a pessoa vai absorver e ela vai morrendo por dentro, se ela não conseguir expressar aquilo. Então, essa construção de narrativas dentro do que a gente está falando, né, dentro desse viés da sororidade, e aí trazendo essa fala que a Cris trouxe, a Eliane endossou, né, trazendo essa vertente da comunicação não violenta, que é o caminho, né? A gente prestar atenção no que a gente está dizendo, mas para prestar atenção no que eu estou dizendo, eu preciso ter escuta ativa. Né? Eu preciso ouvir o que o outro está dizendo. E isso é uma coisa interessante que a Cris também trouxe, de solidarizar com a causa do outro. E é aquela coisa da empatia e da simpatia, que as pessoas confundem muito. Né? Eu posso não ter muita simpatia por você, é o famoso meu santo não cruza com o seu, né? Que a gente gosta de dizer. Mas eu tenho empatia pela sua dor, pelo seu problema, porque o seu problema pode ser o meu amanhã. Ou eu já passei por isso, eu sei o que você está passando. Né? Então é um pouco entender, e quem sabe trabalhar a questão da simpatia também. Por que eu não tenho simpatia? Né? Será que eu não tenho alguma coisa ali, né, Cris? Estou fazendo uma transferência, estou me conectando ali com alguma coisa que eu não gosto em mim, que você está elucidando, né? Parar para refletir um pouco sobre isso. Né? E aí, assim, para a gente encerrar, eu acho triste dizer isso, né? Que a gente tem que encerrar porque está tão bom. Eu ficaria aqui, conversa de comadre, assim, no tricô, delicioso, tá maravilhoso. Tô adorando. Mas, assim, quer falar, Cris? Quer falar? Hã? Você faz o print que eu não fiz aqui. Você tira a foto aí, o print que eu não fiz aqui. Vou fazer, mas ainda tem mais um pouquinho aqui de conversa. Vamos fazer sim, bem bonito, uma foto bem linda. Já que a gente está falando de construção de narrativas, da necessidade de reconstruir as nossas falas, né, as nossas narrativas, eu vou trazer então duas questões que eu acho que são desafios muito importantes no exercício da sororidade. Né? Uma é a rivalidade. Dá para acabar com a rivalidade totalmente? Afinal, nós somos seres humanos, dá para acabar? Como é que se não dá para acabar, dá para minimizar? Dá para olhar isso com uma lupa? Aí, então, duas coisas. Como é que eu viro essa chave da rivalidade? Eu substituo a palavra competição, rivalidade, pelo quê? E eu substituo a palavra julgamento pelo quê? Né? Já que reza a lenda que nós mulheres julgamos o tempo todo, eu diria que nós seres humanos julgamos o tempo todo, não só nós mulheres, né? Faz parte, né, do nosso processo. Então, queria ouvir um pouquinho rapidamente de cada uma de vocês. Como é que eu troco a rivalidade pelo quê? Como é que eu substituo o julgamento pelo quê? Trabalhando a reconstrução de narrativas, um caminho positivo para as narrativas. Quem começa? Tá, na psicologia clínica, a rivalidade, aí a gente trabalha com, aí a gente vai pro viés do tratamento, né? Quais são as feridas que você carregou, aliás, que você passou durante a sua vida toda, que você está achando que o outro também vai te atacar. Porque você é rival, porque você acha que vai perder algo. Quando você é rival, você acha que você entra na competição, na rivalidade, você acha que não tem condição. Você vai trabalhar o quê? Autoestima, sua autoestima. Eu faço isso, sabe? Faço muito isso. Quando eu vejo que a pessoa tá assustada ou está com medo, né, do outro, ou por exemplo, da minha pessoa, eu já chego mais mansa, sabe? Para não tem essa, o objetivo não é ser rival.
né? É preciso que ela entenda que ela precisa trabalhar por que ela está com medo da outra. Por que ela está querendo agredir a outra? Quais foram as marcas, as instruções que ela teve, que aí ela está querendo atacar o outro, né? Ela está com medo. E ela precisa perceber que o tempo de agora é diferente do outro, porque senão ela está vivendo o presente, carregando as marcas do passado, ou seja, do que foi, como que foi a construção psíquica da pessoa, né? Eu levo para o lado da psicologia, não tem como, mas essa rivalidade vai acabar quando você vem a rivalidade, você tenta entender. Essa pessoa deve ter passado por algum momento difícil, deve ter passado por... Alguém vai ter que ter um senso crítico, um analítico aí, sabe? Ou até mesmo empático, né? Para poder barrar. Porque senão vai confrontar e vai ter guerra, vai ter luta, tá? É preciso. Alguém tem que estar mais sã aí nessa situação. E aí há um diagnóstico, a gente tem que olhar, opa, peraí. Quem está melhor nessa rivalidade aí vai pontuar para outra que não precisa disso. Né? Vamos juntas, tá? Você não precisa destruir uma outra num grupo porque você, opa, vai pegar o mesmo carro ou pegar, não precisa disso, né? Podemos ser parceiras nisso aí, eu posso te ajudar nesse sentido, tá? E aí, se for rivalidade, se for outra coisa também, eu anotei rivalidade e o julgamento, o exercício do não julgar, né, na verdade. O do não julgar é a aceitação. A aceitação da diferença do outro em você. Porque quando você julga, você está colocando diferente do outro, melhor que o outro. Né? Não é assim, funciona dessa forma. Então, quando você observa, estão aqui falando, nada menos sororidade, porque eu saber que o outro é diferente de mim, e eu preciso amá-lo, eu preciso ser empático, eu preciso dar a mão, eu preciso, sabe, do amor mesmo, amar o diferente do outro em mim, sabe, isso é necessário. Quando eu vejo a questão do julgamento, você não conseguindo perceber que essa diferença é necessária. Somos necessários, essa diferença é identidade, é pertencimento, sabe? Às vezes, por exemplo, essa xícara, por exemplo, ela me pertence, mas ela pertence porque vou julgar de que forma? O pertencimento não é só do objeto, é da história de vida, é da emoção, do sentimento, de toda aquela formação mesmo, construção do si, né? Si, tá? Eu vejo nesse sentido. Quando você começa a olhar no outro, pertence também, tem lá o seu pertencimento familiar, tem o seu pertencimento, eu falo físico, mental, espiritual, biosocial, você respeita, você não julga, né? Como que eu vou julgar uma outra pessoa que você, por exemplo, como que foi o contexto familiar dele? Quais foram qual foi a formação estrutural psíquica, né, daquele sujeito ali? Como você vai julgar? Né? A gente precisa pensar nisso, dessa forma. Às vezes, por exemplo, dar um castigo para a filha, para o outro não é um castigo, é um benefício. Percebe? Para uma outra criança, é um benefício. Às vezes eu virar para minha filha e falar assim, essa semana o castigo seu vai ser lavar o carro. Para o outro, vai ser uma delícia passar o sábado e falar isso. Não é castigo para mim, isso é uma delícia. Eu vou lavar o carro, vou estar aqui curtindo com meus amigos, coloco uma cervejinha e tudo. Eu morro de rir, porque uma vez eu estava atendendo com a família, e aí a mãe colocou o castigo e foi lavar o carro. Os meninos amaram lavar o carro. Divertiram. É uma diversão do sábado. Então, você está entendendo? Para a mãe, lavar o carro, para ela, é um castigo. Para ela. É difícil lavar aquele carro, é um saco. É outra perspectiva. E meu marido arrumando para mim, ótimo. Eu faço almoço e uma cozinha. Porque para mim é um horror.
Percebe? Então, a gente precisa. Sim, sim, claro. Cada um com a sua perspectiva, né? Então, o Muito julgamento bom, é Cris. necessário, tá? Perfeito, perfeito. E você, Eliane? Nossa, além de, vamos dizer, as coisas que a Cris falou, eu acho que é muito interessante. Eu vou falar aqui não em uma palavra para substituir, mas eu vou falar num conjunto de, vamos assim, de ações que tem que observar para que isso vá se, vamos dizer assim, se diluindo, né? Porque, na verdade, assim, a gente também querer colocar uma capa e dizer não vai acontecer mais, não é isso, e aí isso me remete. Eu estou fazendo um curso de psicologia, faço uma pós em psicologia positiva, e não é você pensar que tudo é o positivo, não é isso, né? É como eu lido com essas coisas, como eu lido com com essa coisa que eu passo, que é negativa. Então, não é apagar, passar borracha, é entender como eu lido. E aí eu vou trazer algumas, né, palavrinhas que eu acho que são importantes. Autoconhecimento, autoconfiança, analisar o teu próprio comportamento, porque quando você faz isso é muito mais fácil. É o poder da empatia, né? É a prática dessa resiliência que a gente tem, é aprender a trabalhar com a gente as nossas emoções negativas, porque quando a gente aprende com a gente transforma outras coisas. E até saber lidar com a pressão, porque essa pressão, muitas vezes, da sociedade, das empresas, da família, isso faz com que a gente julgue e tenha rivalidades. Então, a gente também aprender a trabalhar com essas nossas emoções, né? Que são negativas, trabalhar com essa pressão que existe, né? Porque existe uma pressão em cima da mulher e hoje, cada vez mais. Por quê? Porque a gente está crescendo no patamar. A gente parece que hoje, a cada dia, a gente sobe um degrau. Então, quando a gente sobe um degrau, a responsabilidade é maior, a pressão é maior, e as pressões não só internas, as pressões externas também. Então, quando a gente trabalha muito o nosso interno, né, essas questões de emoções, de empatia, de resiliência, de autoconhecimento, de autoconfiança, se dilui, né? Tudo isso. Eu acho que acrescenta um pouco do que a Cris falou, né? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Vou só fazer aqui, agradecer a vocês, acho que foi perfeito, foi brilhante, foi pura sororidade. Vou só dar uma lidinha rápida aqui, porque tem vários comentários para prestigiar aqui a nossa audiência. Olha, a Luciana disse o seguinte: saber se colocar, usar seu empoderamento, competência e doçura, esse desafio. Bacana, Luciana, é isso aí. Na real, perfeito. Conhecimento e educação é tudo. Verdade. Concordo. Muito. Muito. Não é? Tudo começa, Luciana, também, tudo começa no nosso lado, né? Do nosso lado, da nossa família, perfeito. É o berço, né, dos nossos comportamentos. Ah, é Maria Lúcia, né, pontuando aqui. Oi, Cris, desculpa, não te ouvi, travou. A rivalidade vai acabar, aí a gente vai estar mentindo, né? Porque o ser humano, ele está em constante competição, tá? Competição com a própria vida mesmo, com a própria existência, né? Exatamente. Então, hoje, assim, por exemplo, a minha mãe lutando, quando ela luta com o câncer, ela está sendo aquela doença. E a rivalidade, às vezes, é necessária. Ela não pode ser, assim, destruir. Não pode ser negada, né? Eu acho que não pode ser negada. Perfeito. Mas esses sentimentos A Maria faz Lúcia... parte do... A inveja, a disputa, né? Essa competição, isso aí é necessário, é necessário.
ela não pode exceder, sabe? Quando sai do prumo, eu acho que vai para a extremidade, o excesso demais, o não demais. Uma pessoa também que ela não se, se ela não tiver a capacidade de se proteger também, ela vai ser engolida, né? Vai ser engolida. É como se fosse É o aspecto ali da sobrevivência. é a sobrevivência, a questão da sobrevivência. Então, ela não, isso não pode acabar. Você tem só que olhar em que momento, né, o porquê e o para que você vai atuar com esse sentimento, com essas... Exatamente, exatamente. Perfeita colocação. Olha, Maria Lúcia diz que esse impor, né, aí a gente falou um pouco sobre essa questão do se impor, né, lá atrás, e ela está pontuando. Eu acho que esse impor traz na base o conhecimento, o autoconhecimento também, né? Quem eu sou, né, e aí? E Né? Quem eu sou, né? Como é que eu me coloco? Empoderamento é isso. Não é eu ser mais forte que o outro, é eu saber quem eu sou, o que eu desejo. Exatamente. Isso é que é empoderamento feminino, isso que é empoderamento do ser humano, sabe? Eu preciso, o que quer uma mulher, né? O que a mulher quer? O que ela precisa? Perfeito. O que ela precisa? Se há uma desigualdade, o que a gente precisa para criar essa igualdade? Não é igualdade, construir, mas esse autoconhecimento passa por isso. Esse empoderamento, eu vejo empoderamento como o que você quer, o que você é, sabe? Quem eu sou, quem eu sou. E é um processo contínuo, né? É um processo contínuo. Não tem fim. Essa autoavaliação, né? Nas diversas situações. Como é que eu reajo? Por que eu reajo assim? Eu posso mudar essa forma de reagir? O que está por trás disso? Né? É você fazer essa autorreflexão constantemente, né? Olha, a Luciana aqui de novo. E cada um Exatamente. tem uma força. Imagina você no mar, a onda, às vezes, para o meu marido não é tão forte, não derruba, mas para mim, ela me derruba, sabe? Claro, claro. Perfeito. Cada um tem seu momento, né? Sua forma de ser, de estar no mundo, de vivenciar a sua essência no mundo. Então, isso aí a gente tem que estar atento, para a gente não atropelar o outro. E trabalhar essa autoaceitação, né, Cris? Assim, não tem problema em ser vulnerável, né? Não tem problema em você sentir medo, não tem problema em você não se sentir forte o tempo todo, né? Porque a gente se cobra demais, né? Se olhar também com um viés um pouco mais positivo, né? Do auto-perdão também, né? Isso é importante, né? A gente precisa exercitar isso, né? O poderoso é mentiroso, porque eu não tenho poder de todas as coisas. Tem coisas que estão fora do meu alcance. O próprio organismo, ele trabalha independente de se eu quero ou não, né? Olha para você, meu coração está aqui batendo, eu não mando ele parar de bater, ele vai parar de bater. Não é assim? Perfeito. Perfeita colocação. Assim, meninas, adorei. Manda um beijo. Que bacana. Que bacana. Obrigada pelas mensagens. Obrigada a vocês duas. Acho que deu um match aí, né? Foi maravilhoso. São Paulo, Lagoa Santa e Rio de Janeiro. Olha que perfeita sintonia isso aqui. Muito bom. Adorei. Não é? Maravilhoso. Foi muito bom. Oi, Cris, não te ouvi. Saudades de Sampa, São Paulo. Meus amigos de São Paulo. Beijo do Rio. Então, quando passar tudo isso, podemos tomar um café em São Paulo. Já estão convidados. Oba! Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Nós três, aí a gente vai varar a madrugada. Essa conversa não vai acabar nunca. Vai ser ótima. Uma roda de conversa vai ser... Comendo pãozinho de queijo, café com leite, ô delícia! Meninas, muito obrigada. Vou fazer uma foto aqui, uma foto nossa.
Espera aí só um minutinho. Fazer uma foto nossa. Espera aí. Vamos? Foi. Foi? Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Espero ver vocês por aqui de novo muito em breve. Essa live faz parte da programação especial, né, pelo mês da mulher. Embora eu acho que, né, vocês concordam, eu tenho certeza, Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas como nós convencionamos chamar de mês da mulher, então mais um motivo para celebrar o fato de sermos mulheres, isso é maravilhoso, né? Então todo dia é dia. Obrigada, gratidão, espero vocês aqui de novo e vamos juntas. Beijo, tchau, querida. Beijo. Obrigada, minhas lindas. Muito obrigada. Vou encerrar. Beijo grande, obrigada a todo mundo aí que participou, viu? Gratidão total aí a todos vocês. Beijo grande.